Tudo na paz? Eu espero que sim, mas caso não, eu te desejo a paz. Bom, em primeiro lugar, eu me chamo Isabela. Eu sei, eu tô muito sumida daqui, mas é por bons motivos. Nos últimos meses eu tenho passado por um processo de consagração a Deus. Obviamente que a gente deve se consagrar todos os dias das nossas vidas, mas foi um período onde eu me retirei, onde eu passei a servir mais a Deus, onde eu passei a me envolver mais com o reino de Deus, onde eu tive mais momentos no meu secreto. Então foi um momento muito importante. Eu acabei ficando distante das redes sociais. Eu não me envolvi tanto quanto eu me envolvia antes. E como eu não tinha tanto costume de fazer esses vídeos, eu acabei deixando um pouco de lado. Mas quem é vivo sempre aparece e eu voltei especificamente para fazer esse vídeo. E o tema do vídeo de hoje é sobre o Espírito Santo de Deus. Eu sei que para algumas pessoas é um pouco confusa essa questão, mas eu vou tentar ser muito breve para que as pessoas compreendam que o Espírito Santo de Deus, ele é muito acessível. Quem é o Espírito Santo de Deus? Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, eu mesma, quando não tinha compreensão da palavra de Deus, eu acabava ficando na dúvida como que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo era um só, eram três em um. Uma das formas que mais fez com que eu entendesse é fazer uma analogia com a água. Por exemplo, ela tem três estados, certo? Sólido, líquido e gasoso. Mas ela não vai deixar de ser água independente do estado em que ela esteja. Deus é da mesma forma. Ainda que ele seja Deus Pai, ainda que ele seja Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele permanece com a mesma essência. E lá em Gênesis nós iremos ver que ele vai dizer: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, desde os primórdios, ele já existe. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Tá, mas agora como que a gente tem acesso ao Espírito Santo, né? Mais do que ele ser a terceira pessoa da Trindade, ele é a nossa promessa, ele é o nosso consolador, o nosso ajudador. A palavra de Deus vai nos dizer assim em João 14, do versículo 15 ao 26. É Jesus nos dizendo: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós veremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas essas coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Bom, nessa passagem aqui, Jesus ele promete aos discípulos que assim que ele subir aos céus, o Espírito Santo de Deus será derramado sobre o povo e todos receberão. Então essa promessa ela já se cumpriu. A gente vai ver essa promessa em Atos 2, no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é 50 dias após a celebração da Páscoa. A Páscoa ela significa a ressurreição de Jesus Cristo. E o dia de Pentecostes é a celebração do derramamento do Espírito Santo de Deus, que foi prometido por Jesus nessa passagem que eu acabei de ler. Foi o dia em que os discípulos eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E aí você pode se perguntar, poxa, mas só eles viveram essa promessa? Não. Depois daquele dia, toda a humanidade tem acesso ao Espírito Santo de Deus. Basta que a gente se arrependa dos nossos pecados, se renda aos pés de Cristo e peça para ser cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai nos dizer que se até os pais sabem dar coisas boas aos seus filhos, Deus dará o Espírito Santo a quem pedir. O Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós a partir do momento em que nós nos entregamos por completo. E nós somos cheios da presença de Deus. Ele habita dentro de nós. Nós passamos a ouvi-lo, nós passamos a receber direcionamentos, passamos a ser transformados dia após dia.
Ele verdadeiramente é o nosso maior conselheiro, ajudador, o nosso melhor amigo, o nosso consolador. E é nesse momento que todo vazio acaba, que toda tristeza cessa, todo desânimo não faz mais sentido. Ele traz alegria, ele traz contentamento, ele traz preenchimento. E aí também você pode estar se questionando como eu muitas vezes me questionei. Como eu posso ouvir a voz do Espírito Santo? Ele fala de forma audível? Como que funciona? E bom, não necessariamente ele vai falar de forma audível. Pode acontecer, já aconteceu comigo. Mas, na maioria das vezes, ele vai falar intimamente ao seu coração, de forma sutil. E ele não vai te causar dúvidas. Ele vai te trazer paz, ele vai te trazer direcionamento, ele vai te trazer consolo. E um detalhe importante, ele jamais vai te direcionar a fazer algo que não esteja na palavra de Deus. Então é muito importante a gente conhecer a palavra de Deus para aprender a discernir as vozes. Porque a voz do Espírito Santo, ela se torna inconfundível quando nós compreendemos aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Agora eu vou falar brevemente de 3 situações que eu vivenciei com o Espírito Santo de Deus e que eu acredito que vão te edificar. A primeira delas foi logo no início do meu relacionamento com Deus, quando eu ainda não tinha tanta intimidade. E eu estava no meu quarto, no momento onde eu estava orando, eu estava falando com Deus, e eu ouvi uma voz me dizendo o seguinte: vá até a cozinha e pegue um copo de água. Eu falei, não, não é possível, é coisa da minha cabeça, óbvio, né? Por que eu tô ouvindo isso? E logo eu nem dei ouvidos. Mas aquela voz permaneceu insistente e dizia, vá até a cozinha e pegue um copo d'água. E eu ouvi isso por várias vezes, mas eu, teimosa, não fui. E aí em seguida eu ouvi sutilmente o seguinte: se você não consegue obedecer às pequenas coisas, como que eu te entregarei às grandes? Aí eu entendi que era o Espírito Santo de Deus já me ensinando a ser obediente no pouco. E a palavra de Deus vai nos dizer que se no pouco nós formos fiéis, sobre o muito Ele nos colocará. Depois desse momento eu entendi o princípio da obediência, que é nos pequenos detalhes que nós precisamos ser obedientes. É quando ninguém está vendo, é quando nós estamos sozinhos, é quando nós mais precisamos provar a Deus aonde é que está depositado o nosso coração. Se é na teimosia, se é na desobediência. Em Jeremias 17:10, a palavra de Deus vai nos dizer: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Bom, a segunda experiência que eu quero compartilhar com vocês, que eu vivenciei com o Espírito Santo, porque sim, nós podemos vivenciar todos os dias experiências, foi a seguinte: eu estava caminhando pelas ruas da onde eu moro, e algumas semanas atrás eu havia acabado de conseguir a minha CNH. E eu ouvi o seguinte: assim como você recebeu a sua carteira de motorista e ela é definitiva, assim também é a minha palavra. Ela não volta atrás, ela não volta vazia. E uau! Aquilo me abriu a mente, porque automaticamente eu me recordei de uma passagem que diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. E nesse momento eu entendi sobre a oração, sobre a confiança e sobre a espera. Nós recebemos promessas, mas o tempo perfeito vem de Deus. Porque verdadeiramente todas as promessas que o Senhor libera nas nossas vidas, Ele cumpre. A Bíblia vai nos dizer que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele promete não cumprir? Ele é Deus. Ele não é como nós, que às vezes temos 2 palavras, que somos falhos. O Senhor tem uma palavra, e essa palavra ela é fiel. Para finalizar, eu quero compartilhar a última experiência com vocês. Eu acredito que muitos aqui vão se identificar, principalmente aqueles que têm irmão mais pequeno ou filhos pequenos, né? Criança. Um certo momento onde eu estava saindo com a minha mãe e o meu irmão, percebi que tudo que nós iríamos fazer, meu irmão, ele ligava pro meu pai e ele avisava nos mínimos detalhes. Até mesmo se a gente fosse beber um suco. A mãe, né, comentando, nossa, filho, como você é exagerado, pra que você vai ligar e tal? E eu fiquei, gente, mas realmente, né, que exagero. E aí, no mesmo instante, o Espírito Santo de Deus me disse: assim como o seu irmão corre para contar tudo para o seu pai, é assim que eu quero que você se relacione e conte tudo para mim. E uau!
como o Espírito Santo de Deus é conselheiro, cavalheiro e sutil em nos direcionar. Ele utiliza de pequenas rotinas para nos instruir da forma certa. Sim, a prioridade é que eu e você se relacione em primeiro lugar com Deus, que conte tudo para o Senhor. Ainda que Ele saiba, Ele quer que a gente conte, porque isso não vai mudar a essência de Deus. Isso vai mudar a nossa essência, isso vai nos transformar dia após dia. Como é que um pai vai exercer a paternidade e se um filho não contar tudo para ele? A palavra de Deus vai nos dizer em Jeremias 29, do 11 ao 13: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então é isso. Essas foram as 3 experiências que Deus me direcionou para trazer para cada um de vocês. Que a cada dia mais nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, nos rendermos aos pés de Cristo e pedirmos para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Enquanto Jesus não voltar para nos buscar, aquilo que é de mais precioso é a presença do Espírito Santo de Deus. Então que nós possamos ser cheios, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe imensamente.